Fala pessoal, tudo bom? Vamos continuar nossa preparação aqui para tribunais, TRT, TRF, MPPE, e a aula de hoje é a aula sobre resposta do réu. Você sabe que resposta do réu normalmente cai em tudo que é tipo de prova, tem que estudar contestação, tem que estudar reconvenção, tem que estudar a exceção. E hoje vamos trabalhar com o foco principal na FCC, que tudo indica que todas as comissões, que nesses 3 concursos será a FCC, mas lembrando que como ainda não está com alguns editais definidos, algumas comissões ainda não estão definidas, temos que dar aquela velha pincelada com assertivas ou abordagens do SESC, beleza? Vamos lá, sem perda de tempo. Resposta do réu. Quando você estava na aula passada estudando comigo petição inicial, sabe que a petição inicial é o autor provocando a jurisdição. Depois que ele provoca a jurisdição com a petição inicial, que é a concretização do seu direito de ação, a atividade jurisdicional, ela para ser angularizada, necessita da citação. E aí, quando o réu é citado para oferecer resposta, surge aquele prazo no rito comum ordinário do artigo 297. Antes de começar a explicação, quero que você visualize o esqueminha, o fluxograma. Abre a tela aí. Desenhando, seria aquele esquema da petição inicial, quando você dá entrada nessa petição inicial, depois tem um despacho do juiz autorizando a citação e, normalmente, por exemplo, a citação é por AR, ok? Se normalmente a citação é por AR, se você for citado por AR, você toma ciência quando assina o AR, mas você sabe que o prazo de defesa só abre a partir do momento da juntada. Então, quando acontecer a juntada, abrirá o prazo de defesa. Prazo de defesa, que é o prazo de resposta, que é o que nós vamos estudar hoje, resposta do réu, são 15 dias. Prazo de resposta são 15 dias. Só que essa resposta aqui, essa defesa, ela compreende 3 modalidades. A primeira chamada de exceção, a segunda chamada de contestação e a terceira chamada de reconvenção. Presta atenção. Dei entrada na petição inicial, o juiz dá um despacho autorizando a citação, que minha letrinha agora está linda, meu Deus. Deixa eu apagar isso aqui. Aí, quando o juiz autoriza a citação, meu J está aparecendo agora um T. Quando o juiz autoriza a citação, muito melhor, moça. Autorizada a citação, normalmente a citação facial por AR, quando você assina o AR você está citado e a partir do momento em que ocorre a juntada desse AR, que é o exemplo que eu estou dando, há outras formas de abrir esse prazo, artigo 241, inciso 1, abre o prazo de defesa, o prazo de resposta do réu, que são 15 dias de acordo com o artigo 297 do CPC. No artigo 297, ele prevê 3 modalidades de resposta, a exceção, a contestação e a reconvenção. Vamos ver o artigo? Olha o que está dizendo aqui o artigo. Disposições Gerais, artigo 297. O réu poderá oferecer no prazo de 15 dias em petição escrita, dirigida ao juiz da causa, contestação, exceção e reconvenção. Então, no rito comum ordinário, o réu, a partir do momento em que ele é citado, ele pode resistir à pretensão do autor, oferecendo 3 tipos de resposta: exceção, contestação e a reconvenção. Qual o prazo de defesa do réu? 15 dias. Lembre que esse prazo de defesa ele poderá ser modificado caso os réus estejam em litisconsórcio com diferentes procuradores. Aí esse prazo dobra, passa a ser de 30 dias, relê o artigo 191 do CPC. E quando for réu, a Fazenda Pública ou estiver no polo passivo, o Ministério Público, aí lembre do mantra 4x2, então o prazo de resposta quadruplicará. E ao invés de ser 15 dias, a União, o Estado de Pernambuco, o Estado do Rio de Janeiro, o município do Recife, teria, ao invés de 15, 60 dias. 15 vezes 4. Não é difícil. Visto agora o artigo 297, vamos ler o artigo 298, que é um detalhe em relação à relação litisconsorcial. Abre de novo a tela aí. Artigo 298.
Quando forem citados para a ação vários réus, o prazo para responder ser-lhes-á comum, salvo o disposto no artigo 191. Foi o que eu acabei de falar. Então, se vários réus forem citados, o prazo deles é comum, ou seja, passa a correr para todos a partir da citação do último, não é isso? Parágrafo único. Se o autor desistir da ação quanto a algum réu ainda não citado, o prazo para a resposta correrá da intimação do despacho que deferia a desistência. Já estudamos aqui litisconsórcio. Quando nós estudamos litisconsórcio, presta atenção. A relação litisconsorcial, os litisconsórcios serão vistos em relação ao adversário como sendo litigantes distintos. Isso quer dizer que o ato praticado por um não necessariamente beneficia ou prejudica os demais, ok? Eles podem agir em conjunto ou praticar atos isoladamente. Então, caso os litisconsórcios constituam o mesmo advogado, ótimo. Mas é bem provável que eles tenham constituído diferentes procuradores. Senhores, preste atenção nisso. Se houver litisconsórcio, o prazo